eu de repente estava me sabotando num lugar que a minha vida estava completamente paralisada. Eu não tinha muito mais opções, sabe? A não ser me acolher. Pra quem não nos conhece, nós somos a Conexão do Bem. A gente leva teatro e música para os hospitais da rede pública. E esse é o Encontros do Bem, um bate-papo sobre saúde e bem-estar. Feito especialmente para conectar quem tá dentro e fora dos hospitais. E no episódio de hoje a gente vai receber ela, uma amiga super talentosa, linda, maravilhosa. Mari Molina, vem pra cá falar com a gente. Vem, Mari Molina! Gente, antes de qualquer coisa, eu vou ouvir pra sempre esse início, tá? Todo dia de manhã eu preciso dessa injeção de autoestima e de ânimo. Pra dar aquela força. Bota o despertador ali, bota ali. Exatamente, vai ser meu despertador. Gente, que delícia estar aqui com vocês, mesmo assim. Eu já acompanho o trabalho há muito tempo, admiro muito. Então tô muito feliz de participar desse bate-papo com vocês. Seja bem-vinda, você já é de casa, Mari. Eu queria que você ficasse muito à vontade, se sentindo em casa, porque afinal, você está em casa mesmo. Tô mesmo, literalmente. E eu queria começar te fazendo uma pergunta que parece muito simples, mas que ela é bem complexa, né? Tipo... Ai, meu Deus. Mário, como é que você está? Olha, a minha resposta oficial é tudo ótimo, e você? Mas a verdade... Olha, eu tô, num geral, aprendendo a lidar, né? A gente tá num momento muito louco, que todo mundo já sabe, tudo aquilo que a gente já fala todo dia, né? Mas eu tô aprendendo a lidar com isso. E aceitando que talvez eu não esteja tão bem o tempo inteiro. É claro que, num geral, tá tudo ótimo, ainda mais em comparação ao que tá acontecendo no planeta com tantas pessoas. Então, tá tudo ótimo, não posso reclamar. Mas, em algum lugar, eu falo, cara, não, tem coisas que eu não tô bem. Hoje eu não acordei bem, hoje eu acordei irritada. Hoje, na verdade, hoje eu acordei ok, mas não é assim sempre. Tem dias que realmente não acordo legal e óbvio, tento não estragar o meu dia, mas tento me respeitar, né? Então hoje eu tô ok, vocês deram sorte. Porque hoje eu tô ok. Que bom, porque acho que é meio geral, né? Todo mundo responde, tudo bem com você. E às vezes a gente não tá nada bem, né? A gente fala virou meio um hábito de falar, tá tudo bem com você. Mas é quase, não vou incomodar o outro com os meus problemas, você acha que tem a ver com isso? Tem a ver com a gente ter esse certo tabu de não querer falar sobre saúde mental, ou a gente não querer incomodar o outro? O que você acha que rola? Eu acho que todos nós viemos de uma geração, somos uma geração que foi um pouco educada a não incomodar nunca. Eu, pelo menos, fui muito educada assim. De vai na casa do fulano, não pede nada, não aceita nada. Sabe? Então é uma coisa de não posso incomodar o outro em momento algum por nada. E tem uma outra parte que eu também acho que é social e cultural e educação, que é não me expor. Não, vou mostrar Não pra fingir expor que a tá tudo vulnerabilidade, né, Mari? Exatamente. Eu não posso estar vulnerável nunca. Imagina, eu tô ótima, nossa, graças a Deus, tá tudo maravilhoso. E não é, né? Imagina, a gente tá com milhões de problemas ou com várias questões e acaba não querendo dividir e fazendo essa barreira, sabe? Sim. E às vezes a gente até fala, né? Tá tudo bem contigo. E a pessoa fala, tá tudo bem. E estão os dois nada bem, né? Os dois acabados. A gente podia se abraçar e se ajudar, mas não. A gente vai falar que tá tudo bem e vai chorar no banheiro. Isso, sozinho. Né? É um super tabu, né, a gente falar de saúde mental, né? Tem sido cada vez menos, eu acho que a gente está introduzindo um pouco esse assunto cada vez mais, né? Mas ainda é um tabu falar de saúde mental. Assim, como foi para você o momento em que você disse, eu preciso cuidar da minha saúde mental? Alguma coisa específica aconteceu que te fez ter esse alerta? Eu acho que, como a maioria das pessoas, eu só fui prestar atenção na minha saúde mental quando deu BO, sabe? Enquanto a gente acha que tá tudo bem, vai empurrando, vai seguindo e não quero nem prestar atenção nisso. É isso, né? Do tempo e vale ouro e eu não vou perder tempo com isso e é frescura. Imagina, terapia é frescura, quem toma remédio é louco, quem tem depressão é porque tem dinheiro pra ter depressão, é porque pode, sabe? Eu segui um pouco esse caminho e só entendi quando eu me vi descendo de um avião, indo pra China, indo morar na China. Ia passar 6 meses, com 16 anos, ia passar 6 meses a trabalho. E quando eu tava entrando no avião, eu falei, meu Deus, não dá, eu preciso ir embora agora, eu preciso ir embora agora. Enfim, desci do avião, menina, um horror. Deixei o povo lá me esperando pro trabalho.
mas eu não tinha... Se eu tivesse me cuidado antes, se eu tivesse alguma estrutura para entender o que estava acontecendo, poxa, eu estava indo morar do outro lado do planeta, sem falar a língua deles, sem nenhuma estrutura. Era muito compreensível o que eu estava passando. Talvez se eu tivesse debatido isso com as pessoas e não só falado, tá tudo ótimo, tô muito feliz com essa oportunidade, vai ser maravilhoso, talvez eu não tivesse esse pânico, não, eu não deixava acumular, né, somatizar. E eu acho que é o maior erro das pessoas, assim. A gente separa a saúde física da saúde mental como se fossem coisas completamente separadas. Um é o que eu preciso mesmo cuidar e o outro é um pouco mais de frescura. Imagina, sabe? Pra mim, né, elas estão completamente associadas. Mas eu vejo a diferença como eu fui recebida naquela época, há 15 anos, pois é, como eu fui recebida e numa coisa quase meio de louca mesmo, de nossa, ai, quanto problema, nossa, essa menina completamente desequilibrada, e nananã. E hoje, né, há um ano eu estava fazendo um trabalho, inclusive com o Rai, e tive um super momento de crise, um dos piores da minha vida, e fui acolhida de uma forma que facilitou muito o processo de cura naquele momento, sabe? Eu consegui sair da crise muito mais por todo esse acolhimento que todo mundo teve comigo. Isso pra mim fez toda a diferença. É muito interessante você falando isso, Mari, porque eu recentemente também, eu tô atravessando, saindo de uma depressão, e o meu processo de diagnóstico da depressão foi muito importante saber das pessoas que também estavam atravessando isso, né? Isso da gente poder compartilhar esse momento e a gente perceber que a gente não tá sozinho é fundamental desse processo, né? Se reconhecer no outro. Muito. Como você, mantém uma saúde mental em dia, sabe? Qual seria um autocuidado legal pra se fazer? Eu acho que isso também é muito pessoal, né? Acho que varia muito. Mas eu acho que, num geral, o autoconhecimento. Não sei, pra mim, uma das principais chaves pra saúde mental estar em dia é o autoconhecimento. E alguns hábitos, entendi que o exercício físico me ajuda muito. Apesar de sempre ter fugido de qualquer tipo de exercício, esporte, nunca foi muito a minha, mas entendi que isso faz toda a diferença pra mim. Meditação faz toda a diferença, me espiritualizar. Então eu fui achando, eu acho que é muito individual, eu acho que cada um vai achando as suas, né, dançar, cantar pra mim, juro, faz toda a diferença. Você começou essa jornada com 15, 16 anos e falou que mudou muito desde então, né? Você própria percebeu a sua visão estigmatizada sobre o assunto mudando? Muito. Você tinha preconceito antes? Muito, muito. Eu me orgulhava muito imagina, eu me resolvo sozinha, não preciso de terapia ou nada disso. E quando eu comecei, porque eu passei muito tempo fazendo terapias, né, vários tipos de terapia, e depois, bem mais pra frente, eu fui num psiquiatra, e isso era o meu maior preconceito. Eu demorei muito tempo pra falar pras pessoas, me sentia muito julgada, até em piadinhas, assim, sabe? Ai, não sei o que, é a louca do remédio. É verdade. De repente tava chorando, ai, sou eu mesmo, sabe? Tô precisando de um remédio. E hoje eu entendi que, assim, é muita preconceito, burrice. né? Preconceito É muita burrice ter esse preconceito. Porque isso só me atrapalha, né? Só me atrapalhou. Além de ter que cuidar da minha saúde mental, eu tinha que cuidar da vergonha para que ninguém soubesse. De repente, eu fiz, imagina. Hoje eu sou muito vulnerável. Às vezes eu acho até demais, falo, gente, de repente eu me coloco muito vulnerável, mas eu entendi que isso é uma forma de cura mesmo, tanto para mim quanto para quem me escuta, sabe? Hoje eu me sinto muito bem expondo essas questões. Bom, e por falar em ajuda profissional, a gente vai receber hoje aqui uma pessoa super especial. Ela é psicóloga. A Ananza Penha vai chegar aqui para contribuir com esse papo com a gente. Bem-vinda, Bem-vinda! Completa esse time. Bem-vinda, Ananza. Obrigada. Ananza, assim, fica muito fácil pra gente saber quando a gente tá tendo um sintoma físico de alguma doença, tipo gripe. Eu tenho um espirro, eu sei que eu vou ficar gripada. Uma dor de garganta, eu sei que... E os sintomas da saúde mental, assim, como que a gente
consegue definir? Existem esses sintomas específicos? Eles parecem um pouco mais confusos ou até desconhecidos? Eu acho que essa comparação entre o sintoma físico e o sintoma, né, da saúde mental, eu acho que é bom caminho pra gente seguir, né? Eu acho que a Mariana estava falando antes sobre o autoconhecimento. Eu acho que é um pouco por aí também. Então, sei lá, vamos dizer que a gente tem uma febre. Para mim, a febre é o maior dos sintomas de que tem alguma coisa errada. Ela não diz exatamente o que é. Você tá ali se sentindo mal, tem alguma inflamação no corpo, alguma coisa errada. Eu acho que a gente pode pensar o sintoma da saúde mental dessa forma também. Ele pode ser uma coisa inespecífica, né? Pode ser um cansaço exagerado, pode ser uma preguiça ali meio estranha, pode ser uma superexcitação, mas que estão apontando para alguma coisa. Mas como é que eu sei que isso que eu tenho, que pode ser só uma preguiça ou só uma superexcitação, é alguma coisa para se preocupar? Eu acho que a gente precisa se conhecer um pouquinho, né? Saber como é que é o nosso humor padrão. Normalmente eu sou uma pessoa muito agitada, muito animada, ou eu sou mais tranquila? Não, eu sou mais tranquila. Então, se eu tô muito animada, tem alguma coisa que tá um pouco fora do que é, né, o conforto para mim, a minha zona de conforto. Então, sim, a gente tem sintomas, e eles podem não parecer sintomas se a gente não tiver, né, ligado um pouco em como a gente funciona normalmente no dia a dia. E eu acho que o que é o grande alerta é isso, tem alguma coisa fora do lugar. Acho que é aí que a gente precisa começar a olhar para isso, que pode vir a ser alguma questão de saúde mental, ou não, pode ser um momento passageiro ali, né, que você entrou em contato, entendeu o que está acontecendo, conseguiu lidar ali e passou por esse momento. Que curioso, né? A superexcitação também pode ser um apontamento de alguma coisa da saúde mental, né? Porque a gente sempre pensa na saúde mental como algo, tá mais cansado, tá dormindo, não faz mais nada, perdeu o uma coisa meio de retração, sair. Né? Sempre pensa nessa retração, como você está dizendo. Mas a superexcitação pode ser também. Pode sim, até porque, né, os quadros de ansiedade, por exemplo, o que aparece é uma excitação. Pode não ser uma excitação no campo da alegria ou da animação, mas é uma superexcitação do nosso sistema, né, do corpo físico. Você acha que as relações podem ajudar como uma bússola também? Do tipo, quando, né, a minha relação com os familiares, a relação com os amigos... Pode ser uma bússola interessante para se medir também, além do autoconhecimento? Pode sim, porque muito do nosso autoconhecimento, a gente não pode deixar isso passar, ele é medido também pelas nossas relações. Muitas coisas da gente a gente não percebe sem que uma outra pessoa diga pra gente, né? Um familiar, um amigo. Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente é o quanto de prejuízo aquele sintoma, aquela situação, aquilo que eu tô sentindo tá me trazendo. Eu tô tendo um prejuízo nas minhas relações. As minhas relações mudaram para pior. E aí relações amplas, né? Assim, familiares, de amizade, no trabalho. Meu trabalho foi prejudicado. Eu acho que esses são os indicadores de gravidade. Quando aquilo que você está sentindo, aquilo que você está experimentando, ele começa a trazer prejuízos persistentes na sua vida. Um outro ponto que a gente precisa olhar é a duração. Né? Porque, por exemplo, é muito comum a gente ver pessoas que estão enlutadas, acabaram de perder alguém. Eu acho que nesse momento isso é muito comum, a gente encontrar pessoas que estão passando por um processo de luto. E muitas pessoas, muitos profissionais também ainda olham para esse processo de luto, que é um processo natural e que tem, né, um período que a gente precisa passar por isso para elaborar essa perda e voltar a ter uma inserção ali no dia a dia mais ativa. As pessoas olham para isso e tendem a medicalizar esse sentimento, né? Esse processo natural que é você sofrer a perda de alguém ou de alguma coisa. E aí isso é visto, por exemplo, como uma depressão. Mas se a gente sabe, por exemplo, que uma tristeza, um luto pós-perda, né, de uma morte de alguém ou até de um relacionamento, o término de um relacionamento, ele tem um período, né? Então é preciso que a gente possa olhar para isso, olhar para o tempo dessas coisas acontecerem e pensar, será que já passou do tempo de eu estar nesse luto? Estou no luto aqui há 2 anos, 3 anos, 4 anos. Será que isso não é muito tempo? E por que é tão difícil aceitar que a gente está precisando de ajuda? Porque eu acho que tem uma questão muito grande de preconceito, como a Mariana estava falando. A gente vive em uma sociedade que ainda é muito manicomial. A gente tende a olhar para essas questões de saúde mental
olhar para a loucura como algo ruim, como algo que a gente precisa ter longe da gente, fora. Não, o louco é o outro. Eu sou, ótima, super sã. Eu acho que isso entra muito mais nesse medo. Também com a forma como a gente construiu a sociedade, né? Porque a gente tem que se mostrar muito forte, né? Aí fico pensando se também não tem um pouco a ver com isso, a gente falar que tá vulnerável, que precisa de ajuda, que precisa de um acompanhamento, de uma ajuda médica, de uma ajuda de um terapeuta ou de um psiquiatra. A gente vive numa sociedade capitalista que a única coisa que importa é o quanto a gente pode e consegue produzir. A depressão e a ansiedade são transtornos que afetam diretamente a nossa produtividade e o nosso desempenho no trabalho. Então, por um lado, isso aumenta o preconceito. Afinal de contas, como assim você não consegue produzir? Você tem que produzir. Da mesma forma que o cara não pode chorar, o menino não pode chorar, engole o choro, se vira com esse sentimento que você não sabe o que fazer e que vai explodir quando você estiver adulta. Né? É o se vira... Você não está dando conta? Se vira, você não pode parar. Era muito comum, quando eu trabalhava no SUS, por exemplo, a gente receber pacientes diagnosticados com ansiedade, depressão, que precisavam de afastamento do trabalho, e aí eles ficavam recebendo auxílio, né, por conta do afastamento, por saúde mental, e o quanto eles eram mal vistos, não só no espaço de trabalho, como nas suas relações pessoais, por não conseguirem trabalhar. Né, como se a depressão, ou a ansiedade, ou o pânico fossem frescuras. Né? Ah lá, ele não quer trabalhar. Mas é de fato inviabilizante. A pessoa de fato se paralisa e de fato tem prejuízo no seu dia a dia, na sua dinâmica de produtividade, na sua dinâmica social. Então eu acho que a gente tem uma via de mão dupla aí. Né? Se por um lado a ansiedade ela vem como um alerta, a gente pode pensar a ansiedade para além de um transtorno, a gente tem a TAG, né? Transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem a ansiedade sintoma, que vai indicar pra gente que tem alguma coisa que a gente precisa estar alerta. Não sei dizer se é bom, não sei dizer se é ruim, mas a gente tem que estar ligado nisso aqui, fica alerta, tá passando aqui, Então, é um processo evolutivo também, a gente saber que a gente tem uma situação em que a gente tem que se preparar para lutar ou para fugir. Aquela reação biológica, fisiológica de luta e fuga. Essa coisa do luta ou fuga, as pessoas, às vezes, quando eu tava durante uma crise, mas não tem nada, assim, nada me irrita mais do que se acalma, assim, nada me irrita mais. Porque a sensação é física. Eu já fui parar no hospital realmente tendo uma sensação de infarto, de morte, que era, sim, né, uma crise de pânico, mas eu não estava inventando que eu estava sentindo essa dor no peito. Eu realmente estava sentindo. Claro que isso foi disparado pela crise de pânico, pela ansiedade, ou sei lá pelo que me disparou naquele momento, mas os sintomas viraram completamente físicos. Eu não conseguia mesmo respirar. O meu coração realmente estava completamente descompassado, com muita dor no peito, um braço formigando. E até você explicar para alguém que eu tô tendo isso pelo pânico, mas os sintomas são reais, é muito difícil, assim. O meu corpo responde e de imediato. Às vezes é uma palavra, às vezes é um cheiro, um barulho, que aí vem e eu já sinto um calor, assim, parece que eu começo a suar, minha mão pinga, axila, tudo muito rápido, e uma sensação de correr, de fugir. É urgente, eu preciso sair de onde eu tô, eu preciso fazer alguma coisa. Como você fez para você acolher o sintoma? Eu acho que esse primeiro passo pode parecer muito simples, né? Porque é só para começar, então, para mim é o mais difícil. Por todas essas questões, né, de preconceito, de ignorância e essa sensação de fracasso, sabe? Eu prefiro desviar dessa tristeza ao máximo que eu puder. Eu prefiro desviar dessa crise de pânico ou dessa ansiedade o máximo que eu puder. Então eu vou sempre colocar a culpa no outro, porque é muito mais fácil e muito mais gostoso me isentar e que eu sou a linda, evoluída, perfeita, tão espiritualizada e tão controlada, e a culpa tá em todo o resto do planeta que tá na terceira dimensão vibrando errado, sabe? Então eu prefiro acreditar nisso durante muito tempo. E aí quando eu parei e olhei pra mim e falei, cara, porque a minha vida chegou no... aquela que começa a se emocionar, mas é porque chegou num momento de paralisação muito sério. Eu realmente entendi o que eram pensamentos suicidas,
que eu falei, gente, isso pode ser um pensamento suicida. Que não é eu tô tomando coragem pra me matar. Não, ele vai pra mim, né? Sou completamente leiga e tô falando de uma experiência muito pessoal. Mas pra mim, esse pensamento suicida começa no momento onde eu não vejo... tudo bem se eu morresse. Não faz sentido, sabe? né? Uma coisa poderia... E tem uma coisa que... Poderia não acordar hoje. E se o tempo tá parasse? E se eu deixasse de existir um pouquinho, né? Assim. Exatamente. E se eu deixasse de existir? Se eu ficar aqui na cama hoje, o dia todo, já que eu tô sem trabalho, aí eu vou colocar a culpa no trabalho. Então, já que eu tô sem trabalho, já que eu não tenho ninguém de interessante pra conversar, porque as pessoas são todas chatas ou insuportáveis ou vão me julgar. E de repente eu fui ficando, e fui ficando, e fui ficando. E quando eu saía de casa, um medo absoluto, por traumas reais, porque eu fui assaltada uma vez, ou porque eu fiquei presa num elevador uma vez, ou porque eu tive minha primeira crise de pânico num avião, mas nada mais fazia sentido. Eu, de repente, estava me sabotando num lugar que a minha vida estava completamente paralisada. E era uma ansiedade, eu tinha muita ansiedade que me paralisava, aí essa ansiedade me levava para as crises de pânico, que fazia tudo virar um grande caos, e aí depois disso vinha uma grande depressão, que era a sensação de fracasso absoluto. Eu não tinha muito mais opções, sabe? A não ser me acolher. Não tinha muito mais pra onde ir. E eu acho que cada pessoa vai ter um processo de se acolher e de entender pelo que tá passando. Sempre é muito importante você conseguir construir uma rede de apoio, né? Pessoas com quem você pode contar. Assim, não é nem pra dizer, olha, aconteceu isso, estou estressada. Não. É uma pessoa que tope estar do seu lado por estar um poste. Vai ficar ali... Às vezes não tem nada que a pessoa possa fazer, não tem uma palavra que ela possa te dizer que vai te ajudar. Mas o fato de ter alguém próximo, isso também já traz, né, um certo acalanto, digamos assim. Então eu acho que esse processo ele vai acabar sendo individual, né, assim, com rede ou sem rede de acolhimento, com rede de saúde, sem rede de saúde, com psicólogo, com o médico do postinho. Quem puder estar junto, vai estar. Mas o passo para a gente se acolher, para as pessoas se acolherem, conseguirem ter esse olhar para si, eu acho que muitas vezes só acontece quando o prejuízo pessoal é muito grande. Quando a pessoa não vê mais para onde ir, não se vê muito com opções, e a única opção é se acolher e pedir ajuda. Às vezes pedir ajuda vem antes de se acolher. Mas, Mário, você falou aí sobre... não fala calma, né? Porque a gente não sabe muito como lidar, né? Quando alguém tá tendo alguma crise de pânico, alguma coisa assim. Numa rede de apoio que sempre é necessário, como lidar com a coisa? O que falar, né? E o que não falar também? Eu acho que o principal é perguntar pra pessoa. Porque é muito individual, né? Tem gente que... Tem vezes... Uma das crises que eu tive... o João vinha me segurar, tipo, que foi? Calma. E era assim, tira a mão, não me encosta, não me encosta, não me encosta. E já numa outra situação, era, eu preciso sentir que você tá aqui, só fica aqui, sabe? Então eu acho que varia muito. Eu acho que não falar muito, fica, o que foi? Mas o que você tá sentindo? Mas o que é? Eu não sei explicar. Gente, uma vez eu tava num dentista, e eu comecei a ter uma super crise, entrei numa de que a anestesia que ele estava dando estava muito errada e que ia me paralisar a cara toda. E eu comecei a implorar para chamar o João da sala de espera e pedir para ele cantar. A situação vista de fora é simplesmente ridícula, mas me fez uma diferença. E ele estava assim, o dentista achando tudo aquilo um grande absurdo e o João do meu lado cantando uma música que eu fui relaxando e passando. Gente, que amor, Mari. Que história um amor. É linda essa história. Demais. A gente passou por algumas coisas assim. Você lembra qual era a música? Era a música... Não, pior ainda, porque era uma música que o dentista nem conhecia. Porque era uma música que ele fez pra mim. Ai, tá muito fofinha essa história. Essa história tá muito Não tá ridícula nada, vai virar filme. Nossa. Mas era uma música que ele fez pra mim e eu... Assim, podia ser qualquer uma. Continua, não para. Ele foi fazendo um grande pupurrizão de qualquer coisa que ele lembrava. Mas peraí, o João ficou cantando e o dentista mexendo na sua boca durante ele cantando. Super! Gente, durante isso é cena de filme, Mari. Horas e horas e horas. E eu, obrigada. Sabe assim, uma coisa muito ridícula. E aquilo de parar de se julgar. Eu aprendi, tudo bem se eu tiver ridícula. Eu não tô mais, juro. E assim, acho que o Rai que me conhece mais já sabe que eu
tudo bem, eu já não tô mais nem aí. Se você tá me julgando, se você tá me achando ridícula, se eu tenho que subir 25 andares, a gente teve que gravar uma vez numa editora que era, sei lá, no 20º andar. E eu, não, vou de escada, já venho, pessoal. Cheguei lá em cima, pingando, a reunião já tinha começado. Eu falei, não, mas é o meu jeito mesmo, tá tudo bem, pode seguir, não precisa ninguém me acompanhar. Acho que volta pro autoconhecimento, né? Mas eu acho que o principal é isso. É tipo, eu sei as minhas ferramentas naquele momento. E assim, só respeita, só fala, eu tô aqui. Nanza, mas eu tenho uma pergunta pra você sobre isso. Todo mundo que entra dentro de um quarto de hospital, né, meio que faz a mesma pergunta pra pessoa que tá ali em processo de cura, né? Ou pergunta como você tá, ou fala as mesmas coisas, né? Vai sair dessa. Essas frases que a gente já conhece, que é uma delícia de ouvir, não tô julgando. É gostoso de ouvir porque dá força pra gente, mas assim, você acha que existe um outro caminho nessa comunicação que uma pessoa que vai chegar, que vai fazer uma visita, que vai fazer esse acompanhamento de alguém que está atravessando um processo de cura, como é que ela pode auxiliar a pessoa nesse processo? Eu fico sempre pensando que a pessoa que está hospitalizada, ela já está tanto tempo ali naquele lugar, né? É um lugar onde ela... É um lugar de isolamento, né? Assim, se a gente pode fazer um certo paralelo com o que a gente vive, a pessoa está isolada, infelizmente não é na casa dela, com as coisas dela, né? No conforto do lar dela. É num lugar que é frio, o hospital é um lugar extremamente frio, né? Assim, não só frio de frio, porque é mesmo, mas né, é tudo meio branco, né? Metal. Então eu acho que quando alguém vai visitar, quando a gente está recebendo uma visita, é muito mais interessante quando a pessoa traz algo de fora, né? Uma outra visão, vamos falar da vida, vamos falar do que está acontecendo com fulaninho, que é nosso amigo, nosso primo, nosso irmão, vamos conversar sobre aquela série, aquele livro, conversar sobre coisas da vida, né, do dia a dia, da rotina, que essa pessoa está um pouco apartada, trazer um pouco desse mundo, dessa rotina, dessa circulação de palavras e de eventos, que eu acho que é até uma forma de transportar um pouquinho a mente dali, sabe? Quer ouvir uma fofoca que tá lá fora e não tá Quer ouvir participando, uma fofoca? sabe? Conta A gente acha que fofoca. fofoca não edifica. Edifica sim. Traz uma fofoca boa pra gente pensar em outra coisa. Até quando você puxou a fofoca, eu achei que você ia trazer uma, Mari. Quando você falou, puxa uma fofoca, eu falei, ai, fofoca, adoro. Quem não gosta de fofoca? Se já mudou a energia aqui na nossa conversa, né? Imagina pra alguém que tá naquele, né, num espaço tão... Eu só consigo pensar em frio. Mas essa pergunta que o Felipe fez, a Nanza, pra você, ela se linka totalmente com a pergunta que eu também quero fazer. Que é quando você fala, né, que é pessoal, que é uma coisa muito pessoal, a pessoa tá ali e tal. O que é terapia? E como ela funciona, assim, na prática? Fácil. O que... A pergunta mais fácil de todas. Agora, depois de um programa inteiro... A gente tem aqui mais umas 3 horinhas. Responde pra gente, Shirley Bom, eu acho que assim, né, de uma forma simples, colocar de uma forma simples e acessível, eu acho que eu posso dizer que um processo de terapia, um processo psicoterápico é um espaço, sim, é isso mesmo, é um espaço onde as pessoas podem falar de si, e aí a ideia é que falem de si mesmo, né? Um espaço para falar tudo de lindo, maravilhoso, como você é perfeito, como você é incrível. Também falar como você é horrível, como você faz um monte de besteira, como você foi um canalha sacana naquela situação e como você se arrepende, ou como não também, tipo, fiz mesmo e não me arrependo. Né? É um espaço que ele é para ser um espaço sem julgamentos, né? O profissional que ele vai estar ali, ele vai te ouvir, para entender como você se coloca no mundo, como é que são as suas dinâmicas, como é que você funciona, para te ajudar a perceber isso também. E aí o papel do terapeuta também, que é diferente do amigo. O amigo vai te ouvir, você vai lá desabafar, vai falar lá, tipo, não, fulano, eu acho que se eu fosse você, eu fazia assim. O psicólogo não vai fazer isso. Né? O psicólogo quer que você consiga lidar com a situação da melhor maneira possível, para você, com as suas ferramentas, com o que você já sabe fazer. Gente, chegou aquele momento aí que a gente adora, galera. Alô, Conexão. É a nossa rodada de perguntas. Mari, fica à vontade aí. Hoje a gente tem a Nanza, que é a nossa psicóloga aí. Então, por favor, vamos colocar nosso inconsciente pra fora. Vamos fazer todas as perguntas que a gente tem. Vou aproveitar esse momento coletiva com a Nanza que você tá propondo. Terapia coletiva, terapia de grupo.
Ananda, vou te fazer a primeira pergunta. É a seguinte: quando a gente tem uma crise de pânico, né? Geralmente a gente acha que a gente vai morrer. Alguém já morreu de crise de pânico? Não. Ai, graças a Ninguém Deus. nunca morreu de crise de pânico, ninguém nunca morreu de ansiedade. Os sintomas físicos, às vezes, são realmente muito intensos e muito fortes, né? Eu já tive pacientes que chegavam no atendimento, eu não aguento mais, eu já fui no médico, eu já fiz baterias e baterias de exames, já fiz exame cardíaco, exame de tudo, não dá nada. Não dá nada. É alguma coisa que acontece no nosso pensamento que faz a gente ter esses sintomas. E às vezes os sintomas são tão sérios que as pessoas de fato param no hospital, mas ninguém morreu por causa disso. Você, de certa forma, já colocou isso lá atrás, mas se o diretor quiser cortar lá de trás, eu quero que bota agora. Por que a gente tem tanta questão, tanto preconceito sobre saúde mental? Quem é que lucra com isso? Tem alguém se beneficiando da nossa dificuldade de lidar com esse assunto? Tem. É um assunto polêmico, como você falou, a gente falou um pouquinho lá atrás. A gente tem um histórico... Vou falar de Brasil, né, que é onde a gente está vivendo a nossa realidade. É um histórico de manicomialização das pessoas. O que significa? A gente pega pessoas que são consideradas malucas, e aí maluco pode ser qualquer coisa que fuja à norma, que fuja a uma regra. A gente pega essas pessoas, taca dentro de um lugar, fecha, e a gente não precisa lidar com elas. Isso é um manicômio. Né? E lá dentro, acontecem práticas ditas curativas, são tratamentos, muitos não, né, gente? Todos são, né, provindos de estudos e tudo mais. Alguns estudos científicos super comprovados fora do Brasil, outros com algumas questões que ainda levantam certas interrogações se de fato são tratamentos legais de legislação e legais de maneiros ilegais, né? Ou se são tratamentos que estão dando lucros e benefícios a outras pessoas e não estão pensando em favor da saúde mental. Né? Se a gente botar numa busca na internet instituições de saúde mental fechadas, a gente vai encontrar uma série de casos de instituições que foram fechadas por maltratos de pacientes, por uso excessivo de medicação, por proibir pacientes de saírem, que não é, né, atualmente a gente não trabalha mais na saúde mental pública com esse viés de internação, como eu falei, né, a gente tira a pessoa, bota lá dentro da casinha, fecha e acabou. A gente tem nos territórios, nas APs, né, que a gente chama AP1, AP2, enfim, que são as divisões da cidade por bairro. A gente tem os CAPs e os CAPCIs, que são os dispositivos públicos para cuidado de saúde mental. Esses dispositivos são focados em casos mais graves, né? Pessoas que têm esquizofrenia, diversos tipos de psicoses, para crianças que têm, né, autismo, também alguns tipos de psicose. Esses são os lugares que o SUS tem para atendimento e que são regidos, né, pela legislação toda da saúde mental, tudo direitinho. E a gente tem algumas outras instituições que são acopladas, digamos assim, a esses dispositivos, que hoje em dia são as comunidades terapêuticas, que é onde a gente encontra, né, uma série de iniciativas ainda um pouco questionáveis, mas que estão ainda em processo de investigação para entender muito bem como é que esses lugares estão funcionando, se estão funcionando de acordo com a prerrogativa da saúde mental e tudo mais. Para quem está lá dentro do hospital e está se identificando aqui com alguma coisa, porque você falou desses APIs, né, dos CAPs, não é? Que isso, são para casos mais graves. Mas para quem está dentro do hospital ou não tem condição de pagar uma terapia, o que você indicaria nesse sentido, sabe? Porque às vezes parece que é algo um pouco para quem é privilegiado, enfim. É realmente muito pouco divulgado, né? A gente não tem acesso a essas informações de forma simples, mas as unidades de saúde, os postinhos, clínicas da família, todas elas têm a possibilidade de receber pessoas que tenham sintomas de ansiedade, de depressão, qualquer uma dessas coisas que a gente conversou aqui, essas pessoas podem ir na clínica da família, pode falar até com o próprio ACS, né? Os ACS vão nas casas muitas vezes para fazer marcação de consulta, fazer acompanhamento, né, de pessoas mais graves. Se você encontrar o seu ACS na rua, fala com ele, pede uma marcação. Muitas vezes o próprio médico do postinho ele pode te ouvir,
Ele pode te atender, ele vai entender o que está acontecendo ali com você e ele vai te ajudar a pensar se o ideal é que você seja encaminhado para um psicólogo, e aí seria um psicólogo de algum dispositivo do SUS. Muitas vezes no próprio postinho tem, na clínica da família tem. Até pouco tempo atrás a gente tinha o NASF, não sei como é que está o funcionamento dele agora. O NASF era o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, e no NASF a gente tem psicólogos que fazem justamente o acompanhamento dos casos das regiões. Então, se um médico do posto da clínica da família identificou que tem alguém que precisa de um atendimento por conta de uma depressão, de uma ansiedade, está com sintomas estranhos ali que não estão ainda muito bem identificados, mas que chamou uma atenção, esse médico vai falar com esse psicólogo do NASF e eles vão criar um plano de atendimento para essa pessoa. Nossa, e que bom que temos o SUS, Que né? bom que temos o SUS. Bom, depois dessa troca riquíssima, estamos muito analisados, muito autoperceptivos, eu vou encerrar com uma fala de Dom Quixote, que é tão louco quanto sábio. Quem canta, seus males espanta. Vamos de música? Amei, vocês são incríveis. Obrigada, obrigada, obrigada por estar aqui com vocês. Beijo. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. Liberdade pra dentro da cabeça. Liberdade pra dentro da cabeça. Quando você for embora, não precisa me dizer. O que eu não quero eu jogo fora. Você pode entender. Desigualdades e a luta a fim de encontrar a liberdade e a paz que a alma precisa ter. Estar com você na virada do sol é compreender que o que há de melhor dá na vida, na transformação da natureza, que me traz a noção. Na verdade, eu não vou chorar, não. Hoje eu sei o que a terra veio me ensinar sobre as coisas que vêm do coração, para que eu possa trazer pra mim e pra você. Liberdade pra dentro da cabeça. 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 Liberdade pra dentro da cabeça.